Boa tarde, crianças, tudo bem? Vamos falar essa semana sobre lenda. Como agosto é o mês do folclore, dia 22 a gente comemora o dia do folclore, nada mais justo do que falarmos de lenda. Hoje é unidade 4, Lendas Brasileiras. É retirado do nosso livro da sala mesmo, essa lição, tá? Então aqui temos uma imagem que temos os índios num bote, está de noite pela lua, né? Já não está nos contando que é de noite. Tem uma cobra, né? Aí vocês vão ler essas três questões e vão responder em voz alta, não precisa escrever. Vocês têm que analisar bem a cena, imaginar o que eles estão fazendo, tá? Por que eles estão andando à noite, tá? Após observar a imagem acima e imaginar do que se trata essa história, você vai ouvir a lenda com atenção. Tucumã, o surgimento da noite tupi. Então aqui tem mais uma lenda escrita, daí a gente tem que ler, tá? Tudo isso daqui. Aí nós vamos lá agora que você já imaginou como seria a história a partir das imagens e também ouviu a lenda, faça comparações entre a sua imaginação inicial e a história escrita. As lendas foram criadas para tentar explicar fenômenos da natureza ou fatos da realidade. Vamos acompanhar a leitura da lenda a seguir. Após ouvir a história lida, sugerimos que acesse o vídeo abaixo para que estabeleçam semelhanças e diferenças entre as formas de contar a história e os próprios acontecimentos. Então aqui, ó, tem o endereço do Ludovico e da Doroteia contando a lenda da Vitória Régia, tá? Amanhã eu vou marcar junto com a explicação, tá bom, criançada? A Estrela das Águas, outra lenda, tá? Olha lá, a lenda da Vitória Régia. E eu amo essa lenda. Acho que é a que mais eu amo, tá? Você já conhecia a lenda da Vitória Régia? A história, as personagens e o jeito de contar são os mesmos? A lenda que você leu explica o surgimento da noite, o surgimento da Vitória Régia, o surgimento da lua, o surgimento das estrelas no céu. Então, essa última aqui que a gente leu, o que ela explica? É o surgimento do quê? Essa informação é real ou é criada pela imaginação? Então, você acha que a lenda são fatos reais ou são imaginados por alguém, né? Quem é Nayá? Nayá? Explique por que Nayá procurava pela lua todas as noites. O que Nayá fez quando viu a lua refletida no lago? Então, aí vocês vão buscar aí nesse textinho da Vitória Régia. Explique como e por que a Nayá se tornou uma Vitória Régia. Por que a Vitória Régia é conhecida como a Estrela das Águas? Tá tudo no textinho. Releia esse trecho da lenda. Uma noite, Nayá chegou à beira de um lago e viu nas águas a imagem da lua refletida. Ficou radiante. Qual dessas palavras tem o mesmo significado? É o sinônimo de radiante. O que é radiante? Ela ficou tão radiante com o presente que ganhou. Ela ficou o quê? Ela ficou brilhante, muito alegre ou entristecida? Se no lugar de radiante tivesse sido usada a palavra contente, o efeito teria sido o mesmo? Sim ou não? Ó, lembrando, toda vez que tem balãozinho assim, ó, é pra gente falar. A gente não escreve, a gente fala, tá? E aqui, ó, mais do que uma pessoa pode pensar nessa questão, tá? Releia o texto, sublinhe e copie as expressões que indicam tempo. Então, ó, nós vamos voltar lá no texto e nós vamos sublinhar tudo o que fala sobre tempo. Então, vamos lá. Ó, uma noite é tempo, tá? Então, aí a gente vai marcar tudo. Todas as noites, não por muito tempo. Ó, muito tempo. Pode sublinhar, tá? Tudo que marca tempo. Aqui, ó, questão.
Qual é a importância dessas expressões para a história? Então, se eu falo uma noite, certa noite, então já está me dando noção do tempo, de que período do dia, né? Você já viu uma história, uma Vitória Régia ou uma imagem dela? O que você sabe sobre essa planta? Olha que linda que é. Então, se vocês não souberem falar nada, vocês podem pesquisar também, tá? No Google. Releia um trecho da lenda da Vitória Régia. Depois responda as questões apresentadas. Todas as noites, por muito tempo, ela subia as colinas e perseguia a lua, na esperança de que a visse e transformasse em estrela. Porém, a lua não notava sua presença e Nayá chorava de tristeza. Uma noite, Nayá chegou à beira de um lago e viu nas águas a imagem da lua refletida. Ficou radiante. Nós vamos pintar os sinais de pontuação no final de cada frase. Só no final. Então, aqui, ó, esse ponto, que é um ponto final, e esse ponto de exclamação. Como são chamados os sinais que você pintou? Eu até falei já, ó, ponto final e de exclamação. Explique por que o ponto de exclamação foi utilizado na frase ficou radiante. Por que será que a gente põe o ponto de exclamação? Para dar um destaque, né? Assim, uma exclamação, assim, você fala, como aqui foi falado, ó. Ficou radiante, assim, você quer chamar a atenção do leitor para essa frase. Então, você usa alguns recursos, entre eles o ponto. Releia esse trecho da lenda da Vitória Régia. Todas as noites, por muito tempo, ela subia as colinas e perseguia a lua, na esperança de que visse e a transformasse em estrela. Copie as palavras que terminam com S. Então, tudo que termina com S, nós vamos copiar. Então, vamos começar. Todas termina com S? Termina, então copia. Noites termina com S? As termina com S? Termina, então copia. Noites termina com S? Termina, então copia. Por termina com S? Não, então não copia. Assim vocês vão fazer até o final da frase. Essas palavras terminam com S, indicam apenas um elemento ou mais de um elemento. Quando eu tenho S, indica que eu tenho mais do que um elemento. A palavra que indica apenas um elemento está no singular. A palavra que indica mais de um elemento está no plural. Escreva as palavras a seguir nas colunas correspondentes da tabela. Aqui, ó, palavras no singular, então sem S. Palavras no plural, com S quando a gente quer dizer mais do que uma coisa, mais de um objeto, mais do que uma coisa, tá? Escreva as palavras da atividade anterior que estão no singular, acrescentando um S no final. Então, tudo que a gente escreveu aqui no singular, nós vamos escrever lá embaixo. Só que daí, nós vamos colocar o S no final de cada palavrinha, tá? Houve mudança no sentido das palavras? Sim ou não? Toda vez que eu coloco o S, quer dizer que eu tenho mais do que um, né? Complete a cruzadinha. Vamos voltar aqui, ó. Complete a cruzadinha com o plural das palavras relativas a cada imagem. Então, aqui, ó, lua, eu vou escrever o quê? Luas. Estrela, estrelas. Flor, flores. Rosa, rosas. E assim vocês vão fazendo a cruzadinha. Escreva as palavras que você completou na cruzadinha. Que letras aparecem antes do S nessas palavras? Que letras aparecem antes do S? Então, vocês vão ver o que aparece antes do S e vão colocar. Escolha duas palavras da cruzadinha e escreva uma frase com cada uma. Fique atento à pontuação. Então, vocês vão voltar aqui na cruzadinha e vão escolher dois desenhos. Vamos supor, eu vou fazer da lua, né? Hoje a lua estava linda. Ponto final, eu coloquei, mas podia ser de exclamação, né? Depende do que a gente está querendo. Vamos brincar com as palavras. Então, nós vamos, aqui no final dessas atividades, lá no final, vai ter algumas atividades que a gente vai recortar e colocar aqui.
Lembrando, quem não está imprimindo, não se preocupa, faz o desenho, porque é sapato, é tudo desenho que dá bem para a gente fazer. A gente desenha e escreva o nome na frente, tá? Quem não tá xerocando, não se preocupa, não precisa recortar, ficar aí quem tá xerocando, recorta. Quem por acaso não está xerocando, desenha, tá? Escolha 6 figuras e escreva na tabela os nomes correspondentes. Tá. Aqui, ó, esqueci de falar. Daquela que a gente tem que recortar ou desenhar, a gente tem que sempre usar o S, porque é sapatos, tudo é mais do que um. Então, a gente vai pôr sempre o S. Escolha 6 figuras e escreva na tabela os nomes correspondentes, tá? Leia outro texto sobre a Vitória Régia. Antes, observe a disposição dele na página de que texto se trata. Explique. Agora, ouça a leitura de quem está te auxiliando nas tarefas. Então, aqui tem outro texto da Vitória Régia. Mas o que acontece com esse aqui? Por que ele está escrito assim? Que tipo de texto é? Toda vez que eu tenho esse tipo de texto escrito assim, ele é uma poesia, tá? É a mesma lenda, só que agora em poesia. Qual é o assunto principal do texto? Ó, toda vez que tem balãozinho assim, a gente fala, tá? Esse texto é uma lenda, que elementos você analisou para responder? Sublinhe no texto as palavras que rimam. Então, ó, além de ter uma estrutura diferente, tem palavras que rimam, né? Então, se a gente voltar aqui no texto, a gente vai ver aqui, ó, louvor, amor, tá? Flor, né? E aí a gente vai sublinhar tudo que rima, tá? E no texto, a lenda da Vitória Régia no início do capítulo. A palavra Vitória Régia também é chamada por outros nomes nesse texto e no texto a lenda da Vitória Régia. Quais são esses nomes? Então, a planta tem outros nomes, a gente vai escrever aqui, tá? Aqui a gente vai escrever o nome dessas figuras usando letra cursiva, que é a letra de mão. Elefante, lua, flor, folha, boca, olho. Escreva com letra cursiva as palavras que completam os títulos das lendas. A lenda da Iara, a lenda da mandioca, a lenda do Guaraná, a lenda do Curupira, a lenda do Boto, tá? E tudo com letra maiúscula, porque é o nome, né? Boto. Compartilhamos com você um vídeo sobre o traçado da letra cursiva. Caso precise, ele pode te ajudar. Se encontrar muita dificuldade, não se preocupe. Então, depois a prova também vai colocar para vocês o vídeo da letra de mão, a maiúscula e minúscula, tá? Qualquer coisa é só falar. Beijos e até o próximo vídeo.